Estamos aqui na quinta edição do 360 Solar com o meu amigo Ricardo Pérez, da PSR Consulting, uma das principais empresas de consultoria para o setor elétrico a nível nacional e mundial. O Ricardo veio trazer um tema bastante relevante e atual, né, do nosso setor, a questão de curtailment para geração centralizada. A PSR faz tem softwares, né, e conhecimento para entender essa situação, modelar isso. Então, Ricardo, queria que tu trouxesse aqui para o público que não pôde comparecer aqui conosco, né, a sua visão disso, né, a visão da PSR que faz isso, né, para o Brasil e também em outros setores. E as implicações disso para o nosso setor de energia solar? Não, primeiro, então, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Pérez, sou amigo do Siqueira desde 2008. A gente, coincidentemente, morou junto na Alemanha, estudou junto lá. Então, é um prazer enorme estar com um amigaço meu da vida aqui. E é sempre uma honra pra gente estar da PSR, eu especial, estar representando a PSR nesse evento. Das 5 edições, acho que é a terceira que eu tô. Isso. A primeira eu pincelei um pouco sobre curtailment e tal. A segunda eu falei sobre armazenamento, flexibilidade, mas tava bateria, por todo o tema do LRCAP estava em alta. E nesse ano, por várias questões, pelos posicionamentos do ONS, a gente resolveu entrar mais no detalhe sobre curtailment, né? E nesse caso, basicamente o enredo da minha apresentação foi explicar o que é, como o ONS faz para ter tanto os critérios no curtailment energético, que é primeiro pelo excesso de energia, como ele separa em blocos e vai cortando por bloco a geração. Depois eu expliquei um pouquinho como que é o curtailment de confiabilidade elétrica, a parte de como cortar por sensibilidade da rede, e também a gente avaliou como fazer projeções futuras para agentes, que é uma especialidade que a PSR tem, que a gente tem todo o ferramental e conhecimento para fazer essa projeção de curtailment para agentes, que aí você pode tomar decisões com isso. Por exemplo, ver seu nível de exposição no mercado, ver se você vai, por exemplo, se está acabando um PPA seu, quanto que você vai se expor ou não, e esse tipo de coisa. Então, para mim é sempre uma honra, o evento do Siqueira é sempre maravilhoso. Então, queria agradecer vocês. Legal, cara. Assim, muitos players de GC estão aqui, ou visitam, ou vêm depois das nossas palestras. E só para tu entrar um pouco mais a fundo, como que a PSR pode ajudar na dor deles de entender. Você deu um exemplo agora, né? Mas eu acho que se você puder dar uma aprofundada em como lidar com essa dor, da incerteza que eles têm, né? Se eu não me engano, eu vi dados de que nos último ano a média de curtailment foi de 11%, e no último mês, um dos meses passados agora, chegou a 30% de curtailment, eu acredito que de solar, é um dado só de solar. Isso me chamou bastante atenção, que eu achei que era um pouco menos, eu fiquei impressionado com os dados. Ou seja, está impactando muito, né, nos investimentos. Há alguma forma, né, alguma ferramenta da PSR para minimizar ou para ter uma previsibilidade melhor para as operações? Então, acho que a gente tem que separar assim, esse tema em dois grandes pontos, que é, primeiro, uma das grandes preocupações é preço. Então, se a gente conseguir fazer uma projeção assertiva de preço, já é muito bom para os players que estão expostos, né? Sim. E a outra coisa é prever, de fato, o curtailment. Então, o que a gente pode fazer na PSR com isso? Uma coisa que a gente faz, não tentando ser tão técnico assim, é trazer todo o dado, por exemplo, a demanda do D100, que é o software que gera preço no Brasil, tanto como projeções de geração, a rede do D100, e fazer simulações com o nosso software que vai prever tanto o spread solar que a gente chama, como também o curtailment. Digamos que hoje em dia está tendo muita discussão regulatória, que foi uma parte da minha apresentação, do que vai acontecer com o curtailment, se vai ter algum ressarcimento ou não. O que a gente vê é que a parte de confiabilidade tem uma maior probabilidade
tem uma probabilidade maior que o balanço energético para ter alguma margem de ressarcimento. O balanço energético já em outros países, vendo a experiência internacional, já é algo um pouco mais difícil de você ver aplicações de ressarcimento. Mas no final das contas, a previsão, da maneira que a gente vê, dado que é um risco do gerador, a previsão ajuda mais para um player que tem por exemplo, vai ter que tomar decisões econômico-financeiras no futuro. Por exemplo, vou assinar um PPA ou não vou? Qual é o meu nível de exposição que eu quero ter? Sim. Por exemplo, se eu contratar muito e eu não conseguir entregar aquilo, por causa do curtailment, eu vou ter que comprar no mercado de curto prazo. Sim. Então ele te ajuda a tomar decisões do quanto contratar no futuro e qual é o teu nível de exposição que você quer. Então, basicamente, sendo muito honesto, é muito importante para você tomar decisões que não te levem a um risco excessivo do teu portfólio. Perfeito. Bom, e entrando agora um tema um pouquinho mais controverso, e aí talvez seja até uma opinião sua, né? Qual o risco, como que você entende a curtailment na geração distribuída, que é algo que deixa aí os players desse setor um tanto quanto preocupados, né? O que você já ouviu aí da ANEEL, do ONS sobre isso? E se é uma preocupação real ou não, como você vê essa situação? Esse é o tema mais espinhoso que tem, né? Nem esperava receber essa pergunta sua, porque é o tema mais espinhoso que tem. E ele é tão espinhoso que, assim, vamos lá, vamos por partes. Primeiro que essa terceira fase da consulta pública de 2019, ela diz que os geradores envolvidos são só usinas com relações operacionais com a ANS. Então, tira todas as usinas de GD do jogo, né? Então, assim, todas essas mudanças regulatórias que estão tendo de prioridades de vertimento, que inclusive colocaram as térmicas de segurança energética em cima da pilha, que é algo que pra gente faz sentido, isto é, botar as renováveis, as hidros abaixo, faz todo sentido pra gente, o que ajuda o setor. Então, assim, isso não envolve GD, nesse ponto não envolve GD. A maneira que eu vejo se eu tenho uma GD na minha casa hoje em dia, com o marco regulatório brasileiro como tá, eu acho muito difícil operacionalmente a distribuidora executar alguma coisa na minha casa, porque ela não vai entrar na minha casa. Não tem condição. Porém, se tiver alguma mudança regulatória, ela poderia bater meus créditos. Ou então, de alguma maneira, se tiver alguma forma de ressarcimento, me onerar financeiramente. De novo, eu até comentei isso na mesa, que o nosso sonho é um dia no Brasil ter um mercado, aí é sonho, que é ter um mercado com agregadores de flexibilidade, com agregadores de demanda, e aí você tem um software que, por exemplo, gerencia uma VPP, uma Virtual Power Plant, e aí você pode, e aí vai ser um serviço, mas aí você vendendo isso na tua casa, você vai vender uma desconexão de uma carga, você vai ganhar dinheiro por isso. Sim. Você vai ser cortado, você vai ganhar certo dinheiro por isso. Ou seja, você vai ser usado durante a operação como uma demand response, uma resposta à demanda, mas está sendo remunerado por um serviço que você provê. Hoje, a gente vê que é um pouco espinhoso operacionalmente, mas economicamente pode ser que um dia venha acontecer. Mas, operacionalmente, há uma questão de criticidade devido à GD, né? Não dá para negar que tem uma dificuldade da operação para a modelagem disso a nível de ONS, né? O impacto da GD e como que ela lida com esse despacho, né? Isso é inegável, né? E essa questão do VPP e do papel do DSO, né? O operador das redes de distribuição, é algo que a gente vai tratar aqui amanhã. Né? E é uma evolução, né? É uma evolução natural. Eu acho que assim como eu, que trabalho com GD, me preocupo, né? Muitos que estão assistindo também se preocupam, mas é algo que precisa acontecer, né? Vai acontecer e vai ser gradual. Eu acho que assim, é algo que outros países de economia mais avançada já passaram por isso, né? E não matou a fonte solar, né? Não acabou com o mercado, pelo contrário. Então isso que eu entendo que de certa forma é necessário, né? O próximo passo é essa digitalização para permitir esse controle, né, da GD. Com certeza. A maneira que eu vejo isso a minha opinião é que a gente precisa de um marco regulatório aderente ao sistema que estamos. Porque, por exemplo, uma bateria, hoje em dia ela não só com arbitragem não sai do papel, então teria que ter serviços ancilares para viabilizar. Uhum. O mecanismo de resposta da demanda é a mesma coisa. Então, assim, a GD ainda é muito rentável no Brasil, né? Ela é uma coisa muito rentável
Então, assim, o risco para GD nos próximos anos ainda é controlado, digamos assim. Mas é algo a estar no radar seguramente. Isso está no radar da ANEEL, então seguramente tem que estar no radar. E eu vejo que é algo que também, ao ter essa mudança de legislação, a tecnologia vai permitir essa continuidade no mercado. Os ativos estão lá e vão continuar lá, então é isso. É isso, pessoal. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. É um tema muito interessante e muito em voga no nosso setor.